usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Vamos nos colocar de pé. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. É um texto bem conhecido. 1 Pedro 5, 7. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Eu estava, hoje à tarde, depois do almoço, eu me deitei um pouco, né, aquela deitadinha ali costumeira, né, muitos dão uma descansada depois do almoço, e eu estava deitado na rede, olhando os passarinhos lá em casa, e meditando na palavra de Deus, que Deus, quando a gente começa a olhar para a natureza, Deus começa a falar com a gente. Por isso que os homens são indesculpáveis, porque quando tu começa a analisar tudo que Deus fez, aquilo remete ao Criador, aponta quem fez aquilo ali. E passava um passarinho com algo no bico, né, e vinha com uma comidinha no bico, e eu estava pensando, um momento que eu tive lá com um irmão, um amigo meu, a gente estava caminhando, e ele relatando a preocupação dele com relação àquela guerra lá de fora. E ele falava muito da guerra. E eu toda hora dizia: irmão, a guerra está lá longe, nós estamos em paz aqui. Deixa a guerra para lá, vamos viver o nosso dia a dia. Deus tem nos dado paz aqui, vamos viver a paz que Ele tem nos dado. E ainda que estoure uma bomba daquela, e que nos atinja, nós temos que estar preparados, porque basta cada dia o seu mal, como diz a palavra, né? E a cada dia a gente tem que estar preparado para partir daqui. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, né? Deus não nos fez para criar raízes aqui, Ele nos fez eternos, para estar na presença dEle. E aquele irmão contando assim dessa situação, e eu estava lendo um texto hoje à tarde sobre Números, capítulo 13 e o capítulo 14, quando Moisés disse para aqueles 12 irem lá espiar a terra. Espiaram a terra durante 40 dias e voltaram. E 10 deles trouxeram uma notícia má, né, dizendo que era impossível tomar aquela terra, tomar posse daquela terra, porque haviam gigantes. E eles exaltaram o poder daquela nação que ali estava. Mas tinham 2 que não perderam o foco diante daquela situação que eles viram. E eles viram por trás mesmo dos gigantes, eles viram o poder de Deus, o que Deus poderia fazer através da vida deles, diante daquela situação mesmo com aquele gigante. E hoje eu percebo assim que muitos têm levantado gigantes nas suas vidas, né, e têm exaltado o poder dos gigantes, mas esquecem que aquele que está conosco é maior do que qualquer gigante que se opõe, que se levanta contra a nossa vida. E que nós temos que ter isso em mente e não perder o foco, porque se Deus prometeu
que um dia nós chegaremos a estar na presença dEle, na terra prometida, nós estaremos. E nada nem ninguém pode nos fazer perder o foco. Então que a gente esteja a cada dia olhando para o autor e consumador da nossa fé, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E hoje nós estamos aqui porque Ele nos deu mais um dia de vitória. Mais um dia Ele nos levantou de manhã, quando a gente levantou da cama, pela sua misericórdia. E hoje nós estamos aqui para adorar esse Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e toda a adoração. Amém, irmãos? Bendito Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Nós queremos olhar para o dia de hoje que o Senhor nos concedeu, porque o amanhã pertence a Ti, Senhor. Nós não podemos fazer crescer um fio de cabelo na nossa cabeça, não podemos, Senhor Deus, acrescentar a nossa estatura, Senhor Deus, mas o Senhor tem cuidado de nós, e nós queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos temores, os nossos cuidados, Senhor Deus, e Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor acrescente a nossa fé. Se está faltando fé, se nós estamos exaltando, Senhor Deus, o poder do gigante que se opõe à nossa vida, que o Senhor venha acrescentar a nossa fé, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Senhor Deus, para que nós possamos ver, enxergar que são mais os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos escolhido, o Senhor nos fez ovelhas do Teu pasto. Obrigado porque o Senhor abriu o nosso entendimento, Senhor. Eu vinha conversando com meu irmão, Senhor Deus, e nós conversando sobre isso, e falamos que para mim, Senhor, o maior milagre é a nossa conversão, é a fé que o Senhor colocou dentro de nós, é a transformação, Senhor. Quando o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado, o Senhor nos colocou no reino do Filho do Teu amor. Nós Te louvamos, Deus. Muito obrigado por tudo. Fica conosco. Recebe a honra, a glória, o louvor que nós vamos entoar a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém, Senhor. Só para te adorar, Senhor Deus, é que nós estamos aqui, Senhor, porque somente Tu és digno, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus, que está fazendo e ainda há de fazer, Deus. Aleluia. Promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós queremos estar perto do Senhor, nos afastar cada vez mais do mundo, Senhor. Sabemos que não podemos sair dele, Senhor Deus, mas podemos nos afastar e nos achegar cada vez mais perto do Senhor. Aleluia, Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
te ofertar, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Não importa a situação, a circunstância, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as nossas súplicas, os nossos problemas, os cuidados, e nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, e neste momento, Pai, queremos Te pedir que o Senhor fale conosco através do Teu Filho, Senhor, nosso irmão Marquinhos, Senhor, que o Senhor esteja falando através dele, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala, nós precisamos, Pai, nesses dias tão maus, dias, Senhor Deus, onde tantas coisas têm tentado, Senhor, assombrar as vidas, têm tentado se impor, Senhor Deus, sobre a nossa fé, mas sabemos que Tu estás acima de tudo e de todos, Pai. Muito obrigado, Deus, fica conosco, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Se a igreja quiser se assentar, sentir à vontade. Eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. Mateus 6, versículo 22. Eu vou estar lendo o 22 e o 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Amém? Essa passagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos essa noite, é uma passagem bem conhecida. E Jesus aqui, como a gente leu, e é bem clara essa palavra, Ele está comparando nossos olhos com uma candeia. E eu creio que todos aqui sabem o que é uma candeia, né?
aquele objetozinho que eles botavam em cima, né, de algum lugar para iluminar toda a casa, né? Tinha um paviozinho, né, tocava o fogo para iluminar toda a casa. Então Jesus ele compara os nossos olhos com essa candeia, né, que ilumina o nosso corpo. Então é através dos nossos olhos que a gente reflete para dentro de nós, né, ou luz, dependendo de que forma nós estamos olhando e para onde, ou a escuridão. Então é isso que Jesus estava passando para os seus seguidores, né? Então, mas por que Jesus chega a esse ponto, né, de tocar nesse assunto? Ele vem, se nós voltar no capítulo 6 no início, ele vem falando vem dando algumas explicações, alguns esclarecimentos para os apóstolos, e ele vem falando, orientando eles acerca do que não fazer, né? Do que não fazer na vida deles, né? Para onde eles estavam olhando. O que Jesus queria era dar uma direção para o olhar deles. Então ele começa a falar aqui no início do capítulo 6, a respeito das esmolas, né? Não faz igual os hipócritas, né? Que eles dão esmolas, mas eles faziam isso só para se aparecer, né? A intenção deles não era beneficiar alguém com a esmola, não era agradar, era para chamar a atenção para si. É a pessoa que busca a popularidade, né? Se taxar de bonzinho, querer parecer, né, uma pessoa boa, né, ao visto a visão da população. E depois ele fala das orações também. Quando vocês orarem, não faça como os hipócritas, né, que vão para as esquinas, vão para as sinagogas, né, e fazem aquelas vãs repetições, e fazem aquilo tudo para se mostrar, para se aparecer, como eu falei no primeira fala. E também falou do jejum. Quando você jejuar, também não faça igual eles, que eles iam todos desfigurados, né, para o meio da rua, para a sinagoga, para dizer que estavam jejuando. Então Jesus começou a falar isso para eles, dar essas orientações. E ele também fala do tesouro, né? Não juntar esses tesouros aqui nessa terra, porque o que eles estavam fazendo, o comportamento deles, através das esmolas, né, das orações e do jejum, o comportamento deles, o que eles estavam trazendo para eles eram tesouros aqui dessa terra. Então Jesus fala para eles, isso aí que eles estão trazendo para eles são tesouros, são riquezas que eles estão juntando aqui. Então, o que Jesus estava querendo dizer para eles, que a visão deles, a respeito da caminhada deles com Deus, era distorcida. Não era uma visão clara. O que Jesus estava dizendo para eles? Que era para onde eles estavam olhando, que estava refletindo dentro deles aquilo que eles realmente são. Então, o que define, aliás, quem eu e você, o que nós somos, é para onde a gente está olhando. Essas pessoas, com o comportamento deles, com o que Jesus citou aqui, estava definindo quem eles eram. Hipócritas. Por quê? Porque a visão deles estava errada. A visão deles estava distorcida a respeito do reino de Deus. Eles aprenderam de uma forma e foram levando aquilo para a vida deles, mas de uma forma obscura. Então, o olho deles já não era mais uma candeia. Já não iluminava como Deus queria. Era uma forma distorcida. Era só para agradar a eles, era só para encher o ego deles e para mostrar para as outras pessoas o que eles estavam fazendo. Era simplesmente isso. E Jesus estava orientando os apóstolos a não fazer igual a eles. É como se Jesus estivesse falando para eles assim, não olhe para eles, olhe para mim. Tem um ditado que diz que o nosso olho é a janela da nossa alma, né? Tem um ditado que fala isso. Então, porque é através do nosso olho que a gente vai captando tudo. É através do nosso olho que a gente vai captando os sinais, né? Os caminhos. E isso vai enchendo a nossa consciência, o nosso pensamento. E é através do nosso olho que a gente vai caminhando, né? Vai se direcionando.
E aí é onde nós caímos, porque nós começamos a apoiar na nossa visão, no nosso entendimento. Porque quando eu olho para certas coisas, e se eu buscar o meu entendimento, pode ter um entendimento distorcido do negócio. Quem daqui nunca olhou para uma pessoa e falou assim, pô, aquele cara é assim, e se precipitou em algo, né? Em falar daquela pessoa. E muitas vezes falamos mal, né? Nos precipitamos, né? Julgamos. Por quê? Porque a gente age de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com aquilo que a gente vê. Se a pessoa tem um comportamento ruim, a gente julga ela por ser uma pessoa ruim. E da mesma forma, se ela for uma pessoa que tem um comportamento bom, a gente também vai julgar ela por ser uma pessoa boa. Mas só que essa nossa visão ela é distorcida. Porque eu não posso olhar para os outros e julgar eles de acordo com aquilo que eu estou vendo. Eu, como cristão, eu tenho que olhar para aquela pessoa, mas ter a perspectiva de Deus a respeito dela. Então, quando eu olho para uma pessoa que falha, assim como eu, ou que não quer saber de Jesus, que está lá fora, eu não posso julgar ela. Por quê? Porque ela não tem essa perspectiva que nós temos, que é a palavra de Deus. Eu lembro quando eu fiz um curso no Senai, e nós tínhamos uma matéria, desenho técnico. Não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade de fazer. E nós aprendemos sobre perspectiva isométrica. O que é uma perspectiva isométrica? Se eu ficar nessa luz, eu refletir minha sombra ali. Se eu chamar alguém aqui com um giz de cera ou algo, ele consegue desenhar a minha imagem ali. Ó. Por quê? Porque está refletindo a minha imagem ali. Por causa da luz. Então é dessa forma que Jesus quer que a gente olhe para Ele. Quando eu olho para Jesus, a imagem dele começa a refletir dentro de mim. Essa é a perspectiva que Deus quer. Que quando eu olho para Ele, a imagem dele reflita dentro de mim e essa luz reflita para fora. É essa a perspectiva que Deus quer que a gente olhe. Não com a minha. Esses homens religiosos, eles estavam olhando para a caminhada deles, que, no engano, né, um pensamento distorcido, obscuro, não era o que Deus queria. Eles estavam olhando com a perspectiva deles, com aquilo que eles achavam. E não era essa visão que Deus queria. Então Jesus queria que eles olhassem para Ele, com a perspectiva dele. Por isso que quando a gente está em dificuldade, numa situação difícil, a gente olha com a perspectiva de Deus, a gente consegue passar por aquela dificuldade. Como o irmão Rogério comentou aqui sobre os espias, aqueles 10 espias que chegaram com a notícia ruim, é porque eles olharam com a perspectiva deles. Mas Josué e Caleb não, eles olharam com as perspectivas de Deus. Eles olharam com o olhar de Deus. Então, com o olhar de Deus, aquilo refletiu dentro deles com fé. Foi com fé. E é assim que Jesus quer que nós caminhamos. Olhando para Ele. Derrubando tudo aquilo que nós achamos e pensamos, não se apoiando no nosso entendimento, mas sim se apoiando nele. Então, cada passo que eu dou na minha vida, cada pensamento que eu tenho, cada atitude que eu dou, é me apoiando nele. Aí quando eu começo a me apoiar nele, na palavra dele, aí a perspectiva dele reflete dentro de mim, que faz com eu reflita essa luz para fora. E aí onde eu estou, eu sou luz. Aí onde você está, você é luz. Se você está no trabalho, você vai ser luz. Se você está na escola, você vai ser luz. Se você está na rua, você vai ser luz. E é dessa forma que Jesus quer que nós caminhamos, como uma candeia, como alguém que vai iluminar, alguém que vai transmitir essa luz dele. É como se nós fôssemos um espelho que batesse a luz dele e jogasse para fora. Quem daqui já não viu uma luz do sol bater num retrovisor de um carro e jogar de volta no olho da gente? É isso que Jesus quer. Que quando as pessoas olhem para a gente, vejam o reflexo dele, a luz dele, batendo e voltando, refletindo. Mas de que forma? Através das nossas atitudes, do nosso comportamento, daquilo que a gente fala. Então você começa a falar coisas boas,
Você começa a transmitir coisas boas para as pessoas. E as pessoas vão querer estar perto de ti. Por quê? Porque você reflete a luz de Deus. Então é simples a gente entender essa palavra. Porque Jesus ele fala aqui, ó. Mas se meu olho for mau, eu seria o quê? Tenebroso. O meu corpo será tenebroso. A palavra tenebroso, ela quer dizer coberto por trevas, repleto de escuridão. Também quer dizer de entendimento complicado. Então, quando eu não olho para Jesus, meu entendimento é o quê? Complicado. Eu não consigo tomar uma decisão, eu não consigo dar um conselho, eu não consigo conversar com ninguém, eu não consigo dar direção para alguém. Por quê? Porque eu sou tenebroso, eu estou olhando para as coisas erradas. Eu começo a me apoiar em outras coisas, em outras filosofias, em outros pensamentos. Mas não. O que Jesus quer é que eu me apoie nele. É isso que Jesus quer, que eu me apoie nele. O pensamento dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E é dessa forma que eu começo a ter a mente de Cristo, porque eu começo a refletir aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto de Deus, da palavra dele. Eu começo a botar em prática. Aí eu começo a refletir tudo aquilo que Deus é. Às vezes tem pessoas que perguntam para mim, Márcio, como é que tu consegue ser assim, tolerante com certas coisas? Às vezes eu estou trabalhando e tem pessoas que às vezes entram em atrito, né, no serviço e tal, e eu consigo conversar e não preciso agredir nem criticar, mas com sabedoria. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não é isso, irmãos, não é isso. O que eu quero dizer é que quando eu me apoio na palavra de Deus, eu começo a refletir isso lá fora. Eu não estou dizendo que eu vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque o cara cometeu um erro e eu vou passar a mão. Não, não é isso. A verdade também é um reflexo de Deus. Eu também tenho que ser verdadeiro. Eu também tenho que ser real. Como eu falei para o irmão Rogerinho no carro, né, eu não vou perder uma amizade, né, porque o cara fez algo errado e eu vou deixar de corrigir ele, falar a verdade para ele. Não, não tenho medo de perder a amizade. Mas eu também não posso ser omisso. Mas se eu estou apoiado na palavra de Deus, eu vou ser verdadeiro. E eu tenho que botar a cara a tapa também. Refletindo o que Deus quer. É isso que Jesus quer. Que nós sejamos luz, que nós sejamos essa candeia. E basta os irmãos fazer um teste. Eu até comentei, né? Nós viemos conversando bastante no carro, eu e o irmão Rogerinho. Eu fiquei vendo, uns dias atrás, vendo só sobre política. Aquilo me deixou transtornado. Aquilo me incomodou. Por quê? Porque eu comecei a desviar meu olhar. Não que eu não tenha que saber de política. Eu gosto de entender algumas coisas, prestar atenção, porque é importante. É importante eu tomar uma decisão na minha vida, quem eu vou escolher, quem vai me liderar. Não digo só na política, em outros lugares também. Mas eu tenho que ter ciência, eu tenho que ter sabedoria para escolher quem, né, vai governar, quem vai comandar. É importante. Eu olho cada coisa, né? Um pouco de política, um pouco de notícia, o que está acontecendo lá fora, economia. É interessante, é importante. Mas, acima de tudo, eu tenho que ter a sabedoria de Deus. Acima de tudo, eu tenho que estar apoiado na palavra dele. Porque é a palavra dele que vai me dizer quem está por trás daquilo tudo. É a sabedoria de Deus que vai me dizer quem está por trás até da política, da economia, né? De todas as situações da nossa vida. E ele mostra. Quem daqui nunca conversou com alguém, ou aquela pessoa legal, gente boa, uma pessoa honesta, mas de repente uma palavrinha que ele falou, caiu tudo por terra, aquilo que você achava. Um deslize que ele cometeu, perdeu todo o crédito. Porque Deus vai revelando. O Espírito Santo vai me mostrando. Vai me dizendo quem é quem, como eu devo lidar com aquilo, com aquela pessoa, sem pisar, sem magoar, mas sendo verdadeiro, sendo honesto, né? Falando a verdade. E é o que Jesus estava falando para os apóstolos. Olhar para ele, prestar atenção nele.
Porque esses homens que tinham essa prática de orar, dar esmola, jejuar, aparecer, eles não eram homens que estavam dando direção para o povo. Porque se eles fossem homens que realmente estivessem olhando para Deus, que a perspectiva de Deus estivesse neles, Jesus não precisava nem vir. Tinha líderes aí. Tinha bons líderes aí. Eles iam estar entendendo o que né? Eles, na verdade, eles estariam preparados para o Messias. Então a mente deles era tão obscura que eles não estavam nem preparados para receber o Messias. Tanto é que eles ignoraram, a gente sabe disso. Porque a perspectiva deles era outra. Era só o dinheiro, conforto, status, né? Era essa a perspectiva deles. Então Jesus veio e começa a alertar os apóstolos para olhar para ele. Ó, juntem tesouros no céu. Mas para juntar esse tesouro no céu, o teu olhar tem que estar onde? Em mim. O teu olhar tem que estar em mim. Então é para onde eu olho, é para onde eu fixo o meu olho, que vai definir onde que eu vou chegar. É que vai definir quem eu sou. É que vai definir meu caráter. É para onde eu estou olhando. Para quem nós estamos olhando hoje? Será que a gente pode parar e pensar assim, eu estou olhando para Jesus? Será que você pode parar um minutinho e pensar assim, será que eu estou olhando para Jesus mesmo? Será que o meu comportamento, as minhas atitudes, sabe o que eu falo está refletindo algo de Deus? Será que as pessoas olhando para mim vão conseguir distinguir ou dizer, esse cara é diferente, essa mulher é diferente? Será que eles vão conseguir perceber isso? E é maravilhoso quando isso acontece. E quando isso acontece é maravilhoso porque nos enche. Eu sei que isso que está acontecendo dentro de mim não vem de mim. É um reflexo dele. É o reflexo dele na minha vida. Quando uma pessoa chega para mim e fala, Marcos, tu é diferente. Na mesma hora eu falo, obrigado, Jesus, porque é o teu reflexo, não é eu. Porque eu tenho que reconhecer ele. Porque é a glória dele, não é a minha. É a glória dele que está refletindo na minha vida, não é a minha. Então eu tenho que agradecer a ele, porque eu era uma casa sem candeia. Eu era uma casa apagada. Na verdade, o pouco de luz que tinha dentro de mim refletia treva. Eu era ignorante. Eu não entendia a palavra de Deus, não conhecia. E tudo que eu sabia era o meu eu, o meu próprio entendimento. Alguns pensamentos que a gente pega no voo, algumas filosofias que a gente aprende por aí. Então eu era assim. E era uma casa no qual a luz era a treva, refletia essa escuridão. E essa escuridão distorcia o meu pensamento. Até que um dia, nós todos conhecemos Jesus. E Ele mudou isso. Ele mudou o meu pensamento, mudou o seu pensamento. Porque senão nós não estaríamos aqui essa noite. Nós estaríamos em casa, vendo jornal, vendo política. Nós estaríamos fazendo isso. Fazendo aquilo que agrada a minha carne. Comendo, bebendo. Mas não. Hoje a gente está aqui compartilhando da palavra porque a minha perspectiva e a tua mudou. O que reflete na minha e na sua vida hoje é só a luz do Senhor. E nós devemos usar essa luz para todos os momentos da nossa vida. Hoje eu vou trabalhar, eu vou de bicicleta. Minha esposa às vezes fala, às vezes eu fico triste, porque nós tínhamos um carro, hoje a gente não tem mais. E eu vejo tu indo na chuva de bicicleta. Eu falei, mulher, eu tenho saúde. E eu creio que isso aí um dia vai mudar. E ela fala assim, eu queria ter a tua fé. Muda a perspectiva do teu olhar.
Muda a perspectiva do teu olhar. Começa a olhar para Jesus. Não que ela não olhe, mas às vezes tem pessoas que são mais fracas. E eu estou aprendendo com isso. O que está acontecendo, o que eu passo na minha vida hoje é um exercício espiritual. Eu olho com a perspectiva de Deus. Todas as barreiras da minha vida eu olho com a perspectiva de Deus. Ah, mas está difícil. Eu estou aprendendo alguma coisa. Essa barreira está aqui não é para me impedir, é para me aprender. Isso só vem dentro de mim por causa da luz do Senhor. Quando eu começo a olhar para a palavra dEle, quando eu venho nos cultos, eu guardo essa palavra, eu deixo essa palavra queimar no coração, e isso vai virando luz dentro da gente. Por quê? Porque o meu olho está fixado nessa luz. A palavra de Deus não é luz para nossos pés. É luz, irmão. A palavra de Deus é luz. E cada vez que essa luz reflete dentro de mim, eu vou criando força. E eu quero compartilhar essa luz, aí eu vejo alguém do meu lado que precisa dessa luz, eu tenho que falar dessa luz. Porque é uma luz que transborda, que fortalece a gente, e é algo que tu não consegue conter só para ti. Tu quer repartir com alguém. É como se tu levasse um pedaço de bolo para o serviço, eu quero repartir esse bolo com meu amigo, porque esse bolo está bom. É como se tu quisesse compartilhar. E de que forma eu compartilho? Falando, comportamento, caráter. É isso. Dessa forma eu vou compartilhando essa luz. E quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus e essa luz começa a refletir dentro da gente, quem está lá fora vai ficar curioso para entender. Isso chama atenção. As pessoas vão ficar curiosas para entender de onde é que vem isso. Qual é o segredo? Onde é que está esse tesouro? Isso chama atenção. Então Jesus chamou nós para ser essa candeia que vai iluminar. Imagine que aqui tivesse tudo escuro. Aqui em Capivari. Nós olhássemos lá para o morro e visse uma luz. A gente ia caminhar para a luz, não é assim? As pessoas lá fora é a mesma coisa. Elas têm que olhar para nós como se fosse uma luz lá no morro. Onde elas vou lá para a luz. Lá eu vou conseguir enxergar. Lá eu vou conseguir ver o que eu quero. Lá eu vou encontrar o que eu preciso. E é isso. É essa candeia que Jesus quer que nós sejamos. Mas a gente só vai conseguir isso quando a gente refletir, quando a gente botar o nosso olhar fixado na palavra de Deus. Mas fixado mesmo. 24 horas. Lê um versículo, deixa aquele versículo maquinar na sua mente, no seu coração. Eu fico assim. Às vezes eu leio uma palavra que ele fica no meu coração, fica na minha cabeça e fica trabalhando o dia inteiro. E quando eu vejo a hora já passou e eu já estou indo embora, eu já estou chegando em casa. E é assim. E aquele dia foi tão maravilhoso que só vai... A única coisa que você quer é agradecer a Deus por aquilo. Porque Ele fez você vencer mais um dia. Mas tudo começa através dos nossos olhos. Nós temos que decidir olhar 100% para Jesus. Como eu falei, tem a política, tem um monte de coisa acontecendo, né? Isso tira o nosso foco. Isso perturba muitas vezes. Mas nós temos que olhar para Jesus, que Ele vai definir isso para nós. Ele vai definir isso para a gente. A gente não deve andar ansioso, como o irmão Rogério falou aqui. Temos que confiar no Senhor. É através do nosso olhar que nós vencemos essa ansiedade e essas lutas. E é assim que eu vou caminhando. É difícil. Mas quando o meu olhar está em Cristo, tudo vai clareando. E o que a gente está vendo aqui ainda é só uma parte. A gente tem muita coisa para ver ainda. Quando nós estiver com Cristo. E é algo que a gente nem imagina. É algo que não passa na mente do ser humano. Né? É algo extraordinário. A gente consegue até tentar imaginar uma palhinha, assim, mas é muito maior do que a gente imagina. Porque não cabe no nosso imaginário. Mas enquanto isso,
Vamos ser a candeia. Vamos deixar a palavra de Deus iluminar o nosso ser. Vamos deixar a palavra de Deus criar essa chama dentro de nós. Para nós dar direção. Para nós darmos direção aos outros. A nossa família e a nossa vida. Era essa a mensagem que eu tinha para a igreja. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Estava com saudade da igreja, saudade de subir aqui e trazer uma palavra. Mas faz parte da vida, né? A gente não pode deixar de ser a candeia. Independente de onde está a circunstância, a gente não pode deixar de ser a candeia. O olhar bom. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar para encerrar. Senhor, em primeiro lugar, queremos te agradecer, Pai, por essa noite, por essa palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Deus, venha nos ajudar a cativar nossos corações, nossa mente, Senhor. Para que nós possamos olhar para a Tua palavra. Para que nós possamos, Senhor, ser essa luz, ser essa candeia que vai iluminar, Senhor, a nossa cidade, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, onde nós estivermos, Senhor. Que a Tua palavra venha iluminar a nossa mente, para que nós venhamos ser essa luz, exemplo, alguém que vai refletir, Senhor, a Tua presença, a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, meu Deus. Nos fortalece. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Eu te peço, Deus, desde já que abençoe cada um que está aqui essa noite, Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, que nós possamos voltar para a nossa casa radiante da Tua luz, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem Jesus. Amém.